Vamos lá. Para cumprir lá o desafio da nossa questão, se você olhou a questão lá no Face ou no Instagram e tentou responder, né? Agora é o momento que a gente vai ver o gabarito, saber se a gente acertou e por que acertou ou por que errou. Então vamos lá. Considerando a tendência pedagógica liberal tecnicista, é falso afirmar que. Então, só para começar no enunciado, ele já traz uma informação que a gente é sempre bom reforçar. Tendência pedagógica liberal tecnicista. Né? A tendência tecnicista, ela está listada entre as tendências liberais pelos estudiosos, né? Pelos autores. Por quê? Porque ela tem um compromisso com o mercado, um compromisso com a sociedade vigente, um compromisso com a manutenção do sistema e das coisas exatamente como ela é, um compromisso com o capitalismo e com a economia de mercado. E é por isso que ela é listada lá, junto com as tendências liberais. Dito isso, é falso afirmar que. Outra dica que sempre a gente reforça. É falso, eu estou procurando agora a questão que está errada. Por que é sempre bom reforçar isso? Porque o nosso cérebro sempre vai ter a tendência de procurar a certa. Então, se você não avisar muito bem para o seu cérebro que você está procurando a errada, ele vai fazer você marcar a certa ou uma das corretas e perder a questão. Então, sempre quando aparecer lá na tua prova é falso, é incorreto, não faz parte, você já circula e se concentra que você está procurando a falso. Então, vamos aqui entre essas alternativas procurar aquela que não se refere ao tecnicismo, tá? O tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica nos anos 60, inspirada na teoria beavorista da aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino. Gente, sim, os anos do tecnicismo foi a partir dos anos 60, e sim, ele foi inspirado na teoria beavorista, que é a teoria, né, da comportamento, que você molda o comportamento de uma pessoa por meio de estímulos e respostas, tá? Então, toda tendência pedagógica, ela sempre vai ter os seus fundamentos filosóficos, ou seja, os seus fundamentos relacionados às ideias, à sua intencionalidade, que no caso do tecnicismo é o liberalismo, então ela vai se fundamentar no pensamento liberal e na ideia liberal de sociedade, e porque a sua intenção, a sua intencionalidade é a manutenção dessa sociedade. Então, todas as tendências pedagógicas, elas vão ser marcadas por algum fundamento filosófico, por fundamentos filosóficos, tá? E aí é no campo das ideias. E também toda tendência pedagógica, ela também vai ser marcada por fundamentos psicológicos, ok? E é aí onde entra o beavorismo. Quando a gente for estudar o testamento, a gente vai ver que, por exemplo, nas tendências progressistas, você não vai ter um fundamento filosófico liberal, capitalista, e os fundamentos psicológicos são do sócio-construtivismo. Aqui no tecnicismo, o pensamento é liberal, conservador, capitalista, e o fundamento psicológico é o beavorista, ou seja, ela é baseada, o desenvolvimento da aprendizagem com os alunos, ele é baseado em moldar o comportamento, em formatar, vamos dizer assim, colocar todo mundo dentro de uma forminha e dali sai todo mundo igual. O beavorismo entende que é possível você formatar um ser humano, moldar o comportamento, obter do indivíduo as respostas que você quer devido aos estímulos que você der. Então, o tecnicismo ele é fortemente marcado pela teoria beavorista, né? Você vai ter o Skinner, principalmente é um nome do pensamento
psicológico, dentro do fundamento psicológico das teorias comportamentais, tá? Então, para esses teóricos, né, do behaviorismo, você vai ter a aprendizagem como fruto de uma resposta que o indivíduo dá a determinado estímulo. É isso. Então, a letra A está correta. Na letra B diz assim: a tendência tecnicista está interessada na racionalização do ensino, no uso de meios e técnicas mais eficazes, prevalecendo o uso de manuais de caráter instrumental. Isso aqui é uma boa e ótima definição, sim, de como era feito o ensino no tecnicismo, tá? De como é feito. Ele é racionalização, né? Ou seja, você retira a emoção, retira a subjetividade, retira a afetividade e você vai trabalhar apenas com a razão, né? Racionalização do ensino. É aquela coisa técnica, mecânica, fria, distante, tá bom? Uso de meios e técnicas eficazes. Então, a gente entra novamente no behaviorismo. Você vai obter para, né, os behavioristas, né, para os tecnicistas, né, que utilizaram as teorias behavioristas, você vai ter do aluno a aprendizagem de acordo com a eficácia da técnica que você aplicar e de acordo com a eficácia da tua aplicação dessa técnica. Então, você sempre vai estar trabalhando com foco em resultados e sempre aprimorando a técnica para obter os resultados que você quer, tá? Prevalecendo o uso de manuais de caráter instrumental, né? A instrumentalização é o aprender a executar tarefas, o aprender a fazer coisas, o aprender a operar máquinas, aprender a fazer tabuada, né? E assim por diante. Então, sempre é um aprendizado baseado no caráter instrumental, tá bom, gente? Então, letra B também corresponde à tendência tecnicista. Os livros didáticos utilizados nas escolas que adotam essa tendência são elaborados com base na tecnologia da instrução. Seguinte, o que quer dizer isso? O livro didático usado pelas escolas que adotam o tecnicismo, eles têm um objetivo de instruir o aluno a executar, a realizar uma atividade. Ele não tem o objetivo de desenvolver criatividade, de desenvolver pensamento, de ampliar horizontes, de desenvolver, né, o caráter subjetivo da educação, muito pelo contrário. São livros com essa base na tecnologia da instrução, ou seja, como um manual de instrução, né? Você vai, por exemplo, montar um ventilador, vem lá um manual, e ali naquele manual está escrito tudo que você tem que fazer para montar aquele ventilador. Então, a relação do tecnicismo com a aprendizagem é essa, instrutiva, caráter instrumental, né, e de instrução. E aí, isso se reflete nos livros didáticos deles. Você vai ter um livro didático, também frio, mecânico, objetivo, com a única finalidade de instruir os alunos para que eles executem aquilo que lhes foi proposto. A letra D diz assim: a tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo populista por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica vigente nesse período. O que está errado aqui? Não foi pelo governo populista. O governo populista a gente vai ter Getúlio Vargas, né, em 1930 e alguma coisa, e a gente já viu que a tendência tecnicista ela veio no governo militar, né? A partir de 1960, então em 1964 a gente tem aí a chegada do regime militar, onde o tecnicismo foi implantado sim
nas escolas e pelos sistemas educacionais. Então, não foi o governo populista que fez isso, foi o governo militar. E por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica vigente nesse período. Como todas as tendências pedagógicas, gente, o compromisso sempre é de atender às demandas do sistema vigente. Então, sempre se trabalha com intencionalidade, não vamos esquecer essa palavrinha. A orientação econômica, a gente, né, a sociedade brasileira estava vivendo aí uma grande, um aflorar, né, da industrialização. Então, se você vai ter mais indústrias, você vai ter mais máquinas e você vai precisar de gente para operar essas máquinas. Onde é que você vai formar esses técnicos? Nas escolas. E o tecnicismo atende isso muito bem, porque como nós já vimos, ele trabalha justamente essa ideia de aprender a fazer, de aprender a operar, de aprender a resolver, né? Com essa ideia de livros que se parecem com manuais de instrução. Então, é só uma questão de aprender a executar e chegar lá na fábrica fazer. Então, do ponto de vista econômico, para uma sociedade que estava, onde a industrialização estava ganhando força, para que se atendesse à economia de mercado, porque a industrialização atende ao capitalismo, né? Então, se você vai ter máquinas, você precisa de pessoas preparadas para operar essas máquinas, e você precisa de escolas que preparem as pessoas para operar essas máquinas, tá? Política, né? O capitalismo também aí que dominava a política na tendência tecnicista, então para que ficasse tudo daquele jeito, o operário operasse as máquinas e seguisse sabendo seu lugar. Isso também é feito dentro das escolas, né? E ideológica, então, novamente, capitalismo. Então, por causa disso, né, no período militar, a partir de 1964, o tecnicismo foi implantado e utilizado pelos sistemas de ensino para poder atender a essas demandas da sociedade vigente naquele momento, que era uma sociedade, né, baseada no capitalismo, ganhando força na industrialização e politicamente entrando num período aí onde você tinha um governo autoritário, totalitário, e que era necessário formar pessoas que não questionassem, que não fossem questionadores, que não batessem de frente, que não fossem atrás dos seus direitos, mas que apenas aprendessem para trabalhar e continuar mantendo o sistema e sem mexer com o governo. Então, a nossa resposta, né, a falsa, é a letra D. Por quê? Porque não é o governo populista. O governo populista ele veio antes do regime militar e o tecnicismo chegou aí dentro do regime militar com essa força muito grande por causa da industrialização. Então, a letra D está errada, porque não era governo populista. Vou falar 1000 vezes porque é para a gente não confundir e nunca mais esquecer, tá? Que foi dentro do regime militar. No tecnicismo, o professor é um administrador, executor do planejamento, que é organizado com objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Esse é realmente o papel do professor no tecnicismo, tá? Ele administra e executa e organiza com objetivos, conteúdos e estratégias de avaliação, ou seja, ele vai utilizar da melhor forma todas as técnicas que ele tiver à sua disposição para alcançar aquilo que a educação nessa tendência se propõe, que é a racionalização do ensino, que é o moldar do comportamento, que é formar pessoas instruídas, capazes
de realizar tarefas. Então, esse professor vai organizar todos esses momentos dentro da sua prática para que ele consiga os resultados melhores, porque a gente já falou que no tecnicismo o que conta absolutamente são os resultados, tá? Então, essa foi a nossa questão do desafio. Semana que vem eu volto com outra. Teve uma pessoa lá aqui no meu Facebook, comentou que a letra D era a resposta correta, por causa dessa questão aí, que não era o governo populista, era o regime militar, e muito bem, acertou. Espero que vocês também tenham acertado, que vocês estejam afiados, sabendo tudo aí sobre o tecnicismo, para não cair nessa pegadinha nunca mais. Um abraço, até semana que vem. Mais tarde eu vou subir o vídeo lá da playlist do edital de Itaguaí, para quem está acompanhando, métodos de alfabetização, que é o outro ponto do edital, tá bom? Eu tenho certeza que essa prova vai chegar aí pra gente a qualquer momento e vocês têm que estar com tudinho na ponta da língua. Fiquem com Deus. Cuidem. Espero que todo mundo esteja bem. Um abração aí.